Saudações, alunos dos nonos anos. Na aula de hoje, necessária apostila, logicamente parte de geografia, página 50, e vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a Europa. E hoje, a questão dos movimentos migratórios. Então, nós temos aí uma análise de gráficos e as charges. E vamos ver esses fluxos migratórios, como é que eles funcionam para o continente europeu. Então, observe a Europa, está aqui em verde, né? E dentro da Europa, você observa que existem grandes movimentos. O que significa isso? Que existem países mais pobres dentro da Europa. São países que faziam parte da antiga União Soviética, estava sob influência da economia planificada. São países, então, que têm ainda uma certa dificuldade, estão se adaptando, apesar de muitos anos já com o fim do socialismo, mas existe uma adaptação ainda para o mundo capitalista. Então, nem todos conseguem participar dessas riquezas. E uma parte da população dirige-se aos países mais ricos dentro da Europa. Não são bem aceitos também, não. Tá? Um outro fluxo importante em relação ao continente africano para a Europa. Vamos lembrar que os europeus, a partir do século XVI, das navegações, começaram a colonizar boa parte do mundo. E uma das coisas foi a imposição da sua língua. Veja, aqui na América nós temos o espanhol, o português, e na África também, boa parte fala-se o inglês, o francês, né? E agora essas pessoas, quando se dirigem ao continente europeu, têm essa facilidade com relação à língua, né? Já é um bloqueio a menos, mas sempre frisando, não são bem aceitos. Veja aí, o fluxo da América Latina é grande também, porta de entrada dos espanhóis, né? Os que falam a língua espanhola, a Espanha, no caso do Brasil, a Portugal, que é a porta de entrada aqui. Daí nós temos o sul asiático, e aí vamos acrescentar o Oriente Médio, também foi área colonial europeia, né? Não que boa parte fale o francês, o inglês, mas estiveram sob a influência, né, do continente europeu. Então hoje eles têm essa facilidade também com questão da língua, mas existem inúmeras barreiras de entrada. Então esse gráfico mostra bem a relação o fluxo migratório com relação ao continente europeu. A segunda parte dessa aula é uma análise de charge. E a primeira charge é interessante, que mostra uma caixa. Então a caixa é uma coisa fechada, representa a Europa. E o bonequinho representa aqui o imigrante. Ele não se encaixa nesse brinquedo de quebra-cabeça aqui, né? Então tá lá, não existe encaixe. A segunda charge já também mostra uma grande barreira aí, uma família tentando adentrar ao continente. Tem um tapete, mas esse tapete não é um tapete de boas-vindas, é um tapete flamejante, né? Então já uma grande barreira aí. A terceira charge mostra o norte da África, o Estreito de Gibraltar, e ali existe uma facilidade de entrada com relação à Europa, facilidade física, mas não que exista uma facilidade humana, existe uma barreira enorme a respeito aí dessa entrada, né, de impedir que os africanos adentrem ao continente europeu. E a quarta charge é bem interessante também, que é uma porta. Nesta porta tem o símbolo da União Europeia, os europeus segurando e impedindo a invasão dos imigrantes aí. E agora vamos para as questões. Tá lá. Primeira questão. Que interpretação o grupo pode levantar a respeito da leitura das charges e do gráfico? Eu vou colocar uma palavrinha aí que sintetiza esta ideia, chamado de xenofobia, aversão a estrangeiros. Então, anotem aí, né? Xenofobia, aversão a estrangeiros. A segunda questão está bem relacionado com a primeira,
qual o ponto de vista expresso nas charges a respeito da entrada de imigrantes no continente europeu. Então, coloque aí que existe uma barreira de entrada aos imigrantes. Isso, nós vimos pela charge, são inúmeras barreiras, né? Não querem mesmo gente que venha de fora. Eles já têm as suas dificuldades. E colocar mais gente será mais complicado ainda, né? E a terceira questão está relacionada com o gráfico dos fluxos migratórios. Quais são os principais fluxos migratórios, né? A África, o sul da Ásia e o Oriente Médio. Lógico, lá em direção ao continente europeu. E a quarta charge, para finalizar, desenvolva um texto com o tema imigração e para listar aspectos positivos, negativos e o problema que o governo pode enfrentar com relação à entrada desses imigrantes. Então, no aspecto positivo, nós temos a diversidade cultural. Isso é interessante. São novas línguas, religiões, alimentação, né? Novos tipos de alimentação, tudo é um ponto bem positivo isso daí, né? Que até acontece isso, né? Com as novas culturas adentrando ao continente europeu. Veja, a França está ficando bem islamizada. Uma França católica, hoje é uma França que boa parte professa a religião islâmica. Agora, ponto negativo, aí entra a questão da mão de obra. Então, a concorrência com a mão de obra barata vinda desses locais aí da África, o Oriente Médio, da própria aqui América, tudo, concorrendo com a mão de obra local. Não existe sociedade de pleno emprego, nem nos países ricos. Então, essa entrada de imigrantes concorrendo com essa mão de obra local é que vai provocar grandes movimentos de xenofobia, aversão mesmo à entrada desses imigrantes, né? Tudo que eles puderem eles fazem para não entrar. E eles completam aqui a pergunta, o desafio, né? Então é muito difícil o governo incluir todas as pessoas aos benefícios necessários. Então seria saúde, educação, transporte e principalmente a geração de emprego. Essas pessoas não podem viver à custa do governo, né? Para finalizar, quero lembrar que eu coloquei um vídeo a respeito da entrada de imigrantes no continente africano. É interessante, vocês vão verificar todas essas dificuldades e também fala não só dos imigrantes, mas também dos refugiados. O refugiado é aquele que está fugindo da sua nação por questões políticas, religiosas, ele está pedindo um asilo político. Existe uma legislação a respeito disso que não é respeitada na Europa. Então, pessoal, agradeço e até a próxima aula. Muito obrigado.